Tranquilo, cara? Tudo bom, Lucas? Então, né, Gustavo, na semana que passou foi bastante conturbado o cenário interno, um pouquinho aí do cenário externo também, né, a situação da taxação do Trump. Comenta um pouquinho aí em relação aos principais drivers aí dos últimos dias pra gente. Bom, semana passada foi uma semana bem intensa. Sexta-feira talvez tenha sido o ápice dos indicadores econômicos, saiu o indicador econômico mais importante do mês e do mundo, né, que é o payroll, e ele veio bem em linha com o mercado estava esperando. Só que teve algumas coisas diferentes, tá? O indicador ali veio um pouquinho acima de 200 mil vagas criadas, era isso que o mercado estava esperando, então não foi nem positivo nem muito negativo. Assim, geralmente se vem acima dos 240, 250 é muito positivo, é muito forte, e abaixo dos 100, 150 aí já é um número mais fraco. Então veio um número que mostrou que a economia dos Estados Unidos continua ganhando, mantendo a tração que vinha fazendo. A grande questão é que a taxa de desemprego nesse indicador ela subiu. Tá? E não, só um pouquinho. O cara criou um monte de emprego, a taxa de desemprego subiu, isso não faz muito sentido. Na verdade faz, são duas pesquisas separadas, o payroll é uma, a taxa de desemprego é outra, e na taxa de desemprego teve uma novidade bem importante que não estava no cenário de ninguém, nem do Fed, nem do mercado. Tá? Entrou mais de 600 mil pessoas no mercado de trabalho dos Estados Unidos. Tá? Isso aí, se achava que o mercado já estava, digamos, esgotado, não tinha mais mão de obra sobrando, e as pessoas que estavam em casa resolveram ir para o mercado de trabalho. Algumas delas foram absorvidas, mas nem todas, então a taxa de desemprego saiu de 3,8 para 4. E isso deu uma sinalização para o Fed e para o mercado. Bom, quer dizer que ainda tem gente disponível nos Estados Unidos para trabalhar. Foi o que aparentou. Tá? O que significa que o espaço para os salários subirem, talvez ele aconteça, mas mais ali na frente. Tá? Então, neste caso, foi uma mensagem dovish. Tá? Foi uma mensagem assim, que dá mais tranquilidade para o Fed continuar esse processo de elevação gradual dos juros. Também na semana passada saiu a ata do FONC, da decisão do Banco Central, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, e foi um contexto que eles colocaram, nós estamos preocupados, se a gente subir muito rápido o juro, isso vai afetar não só a gente, mas o mundo inteiro, Brasil, outros países emergentes já sofreram só nesse processo que nem começou ainda. Então eles passaram uma mensagem também dovish, tá, neste sentido. E ainda um último dado que saiu na semana passada importante sobre a economia dos Estados Unidos foi as encomendas de bens duráveis, que é o indicador antecedente ao PIB dos Estados Unidos. Sempre que eu tenho uma encomenda muito grande à indústria, ao setor de bens duráveis, quer dizer que o PIB daquele setor vai vir forte. E no caso, na semana passada, que é o indicador referente a junho, mostrou um pouquinho de fraqueza na economia dos Estados Unidos. Isso é da economia. Aí se a gente passar para a questão política, o Trump foi bem agressivo na semana passada, ele vem mantendo essa coerência no seu discurso, ele diz que vai fazer e faz, tá? Só que o fazer é diferente do que ele disse, tá? Porque ele sempre tenta dar uma suavizada quando ele faz. Ele anuncia que vai taxar todo mundo, que vai ser agressivo nisso, e na hora que ele efetiva essa taxação, ela é um pouco mais branda, e foi o que aconteceu. Então, alguns produtos na China já foram, em relação à China, foram taxados e efetivamente implementados. Tá? Então, a gente deve observar ao longo da próxima semana, que a gente vai conversar daqui a pouco, alguma retaliação não só da China, mas também da comunidade europeia. E para essa semana que inicia, Gustavo, tem eleições, né? Tem alguns cenários aí que vão ficar conturbados. Comenta um pouquinho aí quais são as tuas principais projeções. Essa semana tem bastante coisa para a gente olhar, tá? Apesar de ela não ter muito indicador, tem muita coisa acontecendo. Lá fora é um pouco mais calmo, vai sair CPI, inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Não é um indicador que o Fed gosta mais de olhar, mas é um indicador que mostra como é que está andando a inflação. Tá? E aí, dentro desse indicador, dá para olhar como é que está a inflação de salários, que é o grande receio na economia dos Estados Unidos. Para ver se tem uma suavizada ou se continua ainda pegando um pouco mais. Tá? Então, eu acho que é isso que tem que olhar lá fora, de indicador econômico. Aqui dentro tem duas coisas importantes, que são ligadas à atividade econômica. Sai dados de comércio, tá? Vendas no varejo, e sai dados do setor de serviços, que é o maior setor da nossa economia, para o mês de maio, que foi bem o período que pegou mais forte a greve dos caminhoneiros. Então, deve vir um número negativo em ambos. Tá? Agora a questão é se veio muito negativo ou se não veio tão negativo. Isso pode impactar diretamente o mercado. Isso exatamente. Se vier um número mais negativo que se está esperando, tá? Realmente aí vai ficar aquela dúvida qual vai ser o papel do Banco Central. Ele vai subir o juro para tentar segurar um pouco a inflação que veio alta na semana passada. O IPCA saiu fechado de junho, veio um número alto. O Banco Central estava esperando algo um pouquinho acima de 1, veio 1,26. Tá? Então veio um número bem mais alto.
Então, assim, vai ficar aquela dúvida do Banco Central, ele vai olhar a atividade econômica ou a inflação que está vindo alta porque subiu o preço de alimentos, faltou algum produto, subiu energia elétrica porque está chovendo pouco. Mas é esse dilema que vai transparecer. Mas também a gente tem que olhar a questão da política que vai começar a pegar fogo no Brasil. Nós estamos falando aí das últimas 2, 3 semanas do mês de julho, tá? E até o final do mês de julho as candidaturas têm que ser definidas, tá? Então, e aí o que eu digo para o pessoal dar uma olhada com muito cuidado é como é que o Centrão está se organizando. Nas últimas 2 semanas eles começaram a se falar, os candidatos de centro começaram a se falar, porque se tu pegar o que está acontecendo nas pesquisas, o pessoal de centro está lá atrás e são vários candidatos, o que não faz o mínimo sentido. Tá? Então já teve o Alckmin falando com o Álvaro Dias, teve o Flávio Rocha, o partido do Flávio Rocha, dizendo que é possível que eles tirem o Flávio Rocha do pleito e coloquem um apoio a um cara mais do centro, talvez o próprio Alckmin ou até mesmo o Álvaro Dias. Então se isso acontecer e ganhar corpo na semana que vem, pode ser até bem positivo para o mercado, porque o mercado está esperando um pouquinho de reagrupamento dessa questão do centro que está bem fora. Pô, perfeito, Gustavo. Aí comenta um pouquinho, conectando aí o cenário aos principais mercados. O que influencia para o trader, para o investidor? Se a gente vai falar um pouquinho de dólar e BOV, no mercado de bolsa, e os juros. O que espera? Quais são as principais influências desses fatores no mercado? Vamos tentar dar uma recapitulada do que aconteceu na semana passada, né? A bolsa dando uma recuperada, assim, chegou a bater 70 mil pontos ali, muito próximo disso, caindo 20%, quase 20% em dólar no ano. Quando vê, deu uma recuperada boa, tá? Isso deu um repique interessante, alguns papéis puxando mais, alguns setores que estavam muito desvalorizados puxando. Então, assim, se isso vai ter essa continuidade, vai depender muito dessa questão mais política, ou seja, se o Centrão conseguir se reorganizar um pouco, é bem possível que isso tenha uma continuidade. Claro que a gente tem que ver se as medidas do Trump elas vão continuar tendo eco no exterior. Tá? Acho que é uma semana com um pouco mais de calma que a gente está observando aí para dado econômico, então talvez o mercado fique um pouco mais calmo e ajude inclusive o Bovespa para dar uma andada. O câmbio passou semana inteira passada acima do 13,90, tá? Banco Central fora. Banco Central só rolando swap, não colocando nada novo. Tá? E o que surpreendeu, e aí a mudança do Banco Central ao início das operações de swap e até mesmo de linha, ele surpreendeu o mercado, porque agora o mercado não sabe quando que ele está entrando. Então, assim, ficar atento para esse tipo de coisa, tá? Até para que no momento que o Banco Central quiser entrar, vai sinalizar alguma coisa de preço. Olha, esse preço aí para nós é um patamar interessante, vamos dar uma segurada um pouco nesse tamanho. Desconfortável. Exatamente, mas não tem indicação nenhuma, então pode ser uma surpresa. Então o dólar tá subindo, o real perdendo valor, muito mais ligado ao cenário externo. Tá? Então, se der uma suavizada no cenário externo, é possível aí que esse câmbio até rompa a barreira do 13,90 e venha um pouquinho para baixo. Tá? Mas vamos ficar observando esse tipo de coisa. Se o mercado ajudar, é possível que isso aconteça. Mercado de juros, tá? A curva vem, depois de um estresse muito grande no final de maio, maior ainda no início de junho, ela vem paulatinamente dando uma tranquilizada. Semana passada ela até veio para baixo, mas nos últimos dias da semana ela ficou um pouco mais volátil. Tá? Então, assim, de novo, se essa continuidade desse cenário que a gente falou ela acontecer, talvez a curva continue esse processo de suavização. Tem muito prêmio ainda nessa curva, tá? É muito difícil dizer isso, mas se a gente olhar as precificações, tem elevação de juros daqui até 2024 sem parar. Tá? Então é muito prêmio que tem nessa curva. A gente teve algumas notícias na semana passada positivas até para o fiscal, tá? Por exemplo, essa questão da cessão onerosa, que foi até bem positiva também para a Petro, ela ajuda o governo, que o governo pode arrecadar aí até 100 bi nesse período com o novo leilão do pré-sal. Tá? Então, muito provavelmente não, mas com chance de sair esse ano. Tá? Então, foi uma notícia positiva para fiscal. Mas vamos observar o que vai acontecer. Na minha cabeça, talvez a curva longa ela venha um pouquinho mais para baixo que a curta. O mercado está ainda estressado com essa questão. O que o Banco Central vai fazer nos juros nos próximos períodos, tá? Mas eu acho que a longa é capaz de dar uma tranquilizada.